Tá Bom vendo? dia. Fala. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ricardo, Oi, pessoal, tudo bem? Angélica. do canal Paralelo 19 Graus. Muito bem. Hoje a gente tem um assunto para falar com vocês muito instigante. E com certeza foi um dos momentos mais marcantes da nossa vida, da atual vida, né? E da nossa existência nesse anel aqui. Para quem não está entendendo direito os termos que eu estou usando, dá uma pesquisada no canal do Rafael Hungria, do Otávio Reis ou do Felipe Castelo Branco. Isso. Dáquila também, né? É. TVCH, Também. todos esses vocês encontram essas informações. Muitas informações. Vamos lá. Em 2018, Outubro de exatamente, 2018. nós estávamos em Avalon, Corguinho, né, na fazenda, na base central de Dáquila, o maior vórtice que existe, né, na Terra. Estava tendo uma atividade, né, Estava de tendo uma campo, atividade, Urandir. isso, e tinha um grupo, né, de estrangeiros lá. Tinha um grupo de várias pessoas que falavam o idioma espanhol. Então tinha pessoas da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, né, da Espanha tinha até, né. Isso, também. Então esse grupo estava lá e nos foi solicitada pela Sarai, Isso, no né, Paraguai. do Paraguai, o direcionamento de uma atividade do magnetoide, tá? Então o que nós fizemos, eu e a Angélica, né? Mas ela foi direcionada pelo Urandir, né, Sim, foi pra falar com a direcionada, gente. isso, foi direcionada pelo Urandir para o desenvolvimento dessa tarefa, tá? Isso. Então o que nós fizemos? Ah, você se lembra no primeiro vídeo do nosso canal que a gente falou como a gente aprendeu a mapear os pontos, os vórtices, né, energéticos. E a gente aprendeu muita coisa no sítio, mas a gente também aprendeu muita coisa com o Alain Oliveira, né, nas viagens que a gente fez com ele, né, expedições que a gente fez com ele, por Uruguai, por exemplo, né, na época, os BDs, né. Isso. Tá. Eu me recordo de uma vez que foi muito legal, que, que nós estávamos na van, né, e o Alain estava procurando um cerro, um morro, né, e ele... Foi Minas de Corrales, não foi? Não, 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 não. esse foi onde? Não, esse foi das plaquinhas. Ah, tá. Tá. Isso. Daí, eu me lembro que ele ficava olhando para fora da janela e eu estava atrás dele, sentado no micro-ônibus, na van, né? E daí o que aconteceu? Ele localizou distante, assim, uma pequena elevação, né? E ele percebeu que teve uma alteração nos pássaros, né? Que estavam voando. Não eram pequenos pássaros, eram os pássaros grandes, assim, tipo águia, alguma coisa assim, né? E daquela região. Não sei o nome, mas era um pássaro tipo desse estilo aí. E daí eu perguntei, Alan, o que você está cuidando? O que você está procurando? Daí ele falou assim, quando um dimensional ativado chega com um propósito num determinado ponto para executar uma tarefa, por exemplo, naquele ponto, né? As aves, os animais, né, a própria vegetação, eles começam a reagir, eles começam a interagir com aquele propósito, com aquela pessoa, né? Então, isso acontece muito, assim, em filmes, né? Esses filmes antigos, assim, medievais, que tem os bruxos, os alquimistas, os magos, né? As brumas de Avalon, né? Então, alguma coisa nesse sentido, sabe? E daí eu olhei, eu percebi realmente o que estava acontecendo, né? Então aquilo foi um complemento para o conhecimento que nós já tínhamos. Muito bem. Então voltando a Sarai agora. Então o que nós fizemos, eu e a Angélica? A gente foi procurar na fazenda os pontos que tinham uma maior frequência, né? Para se falar sobre o magnetoide. Então a gente saiu caminhando, a gente desceu, para quem já foi lá. Se você não foi,
vá fazer muita diferença na sua evolução. Dá aquela pesquisa. Exatamente. Então nós saímos da base ali de Avalon, descemos, fomos indo até as sondas, para quem conhece as sondas, né? Caminhando e tal. E daí, na primeira vez, a gente identificou um ponto atrás do Lago das Sondas, que foi ali onde a gente teve bate-papo com o pessoal. Os primeiros bate-papos, né? Contando as histórias do magnetoide, as coisas que a gente já tinha vivido e tal. E tá tudo certo até agora, tá, né? Tá, eu tô observando o céu. Tá. Daí, no primeiro bate-papo, aconteceram algumas manifestações, a gente comentou, né, da reação do corpo. No nosso corpo, cada pessoa identifica as frequências, né? Otávio fala muito disso, para a gente identificar a frequência do outro, o emocional do outro, como o outro está se sentindo, né? Isso é um trabalho sensacional, por quê? Porque depois de uma atividade, uma tarefa à noite ou de dia, né? A gente consegue identificar inúmeras frequências, né? Dos parceiros, ou o tipo de tarefa que vai acontecer, tipo de ativação que vai acontecer, enfim, né? Ou o que a gente tem que fazer, como a gente tem que agir, né? Porque o corpo manifesta, o corpo, a gente está trabalhando o corpo para ele ser uma antena, né? Daí a gente explicou isso pro pessoal, algumas pessoas tiveram algumas sensações e tal, né? Tá. Daí essa tarefa foi encerrada, né? Todo mundo retornou, né? E daí na segunda etapa dessa mesma tarefa, o que aconteceu? A gente estava meio que com o tempo contado, né? Sim. Você lembra, né? Foi logo depois da janta, né? Isso. Teve MDPL, daí a gente jantou rapidinho, né? E foi. E tinha que ir rápido para não atrapalhar Isso. o desenrolar. Ia ter palestra e depois tarefa, né? Isso. E daí eu queria ir de carro, sabe? E daí a Angélica, não, vamos de carro, né? Vamos chegar mais rápido, né? Eu queria a pé. Eu queria ir de carro. Não era? Não. É que essa história de ir a pé e de carro é o seguinte. Olha só o que aconteceu agora. A gente não ia falar disso, tá? Mas a gente não vai gravar de novo o vídeo, nós vamos abrir a informação aqui. Quando a gente estava fazendo a atividade, treinamento nas sondas de habilidade, né? Isso é um assunto de um outro assunto, tá? De um outro vídeo, tá, gente? Eu queria ir de carro e ela queria ir a pé, tá? Foi isso que aconteceu. Daí ela, mas a gente sempre vai de carro e tal, não sei o quê. Daí, tá, vamos a pé. Daí, quando a gente foi a pé, né? Daí foi direcionado para ir caminhando de determinada velocidade e tal, que ia aparecer uma determinada pessoa, um parceiro, né? No Lago das Sondas. Se lembra, né? Sim, lógico. Tá. Foi de dia. Foi anoitecendo. Foi anoitecendo, tá? E daí a gente viu esse parceiro. Mas isso não conta. Não, eu não vou contar nem o que ele fez no Lago das Sondas, tá? Não vou contar. Tá. Isso é um assunto de um outro dia, um outro vídeo. Tá. Então, voltando, né? Então, nós acabamos indo de carro. Porque ia ser mais rápido, né? Exatamente. A gente tinha que ir na frente para mapear o ponto. Isso. Para esperar. Exatamente. E realmente, nesse dia, Paraguai chegar. ela queria ir de carro e eu queria ir a pé. Só que ela disse não vai dar tempo. Por causa a gente estava com o tempo contado, né? Isso. Para não atrapalhar a palestra e a atividade. O decorrer das outras atividades, isso. Né? Tá. Daí, antes de chegar nas sondas, tem um morrinho, assim, sabe? O morro tá do lado, né? O morro que a gente sobe para dar voltas, né? O morro do platô. Mas tinha uma elevação, assim, na pista, né? E daí começava a descer. Foi isso, né? E daí, gente, essa mesma caminhonete que tá segurando esse celular, tá? Nós estávamos nesse mesmo carro e aconteceu uma coisa extraordinária. Eu estava dirigindo, né? A Angélica estava do meu lado. E a gente conversando. A gente conversando sobre a tarefa do magnetoide e tal. E de repente, entrou não só mas vários feixes de laser
dentro do carro. Veio do morro? Veio do morro. Ele veio da esquerda para a direita, ou seja, do meu lado, né? Entrou no carro. Atravessou o carro, só atravessou que por nós, né? exatamente. Só que a tecnologia dos seres, ela não para numa parede, ela não para na lataria da caminhonete, ela não para em lugar nenhum, a luz, entendeu? Atravessando. LaserLit. Tecnologia biofotônica das 49 raças. Uma espécie de malha magnética. É capaz de atravessar árvores, paredes, qualquer coisa. Conforme a frequência, trabalha a capacidade mental, a prosperidade, a espiritualidade, a proteção e a saúde. Então a luz, os feixes de laser, porque eram vários, Era colorido. eram coloridos. Sabe quando você olha para aquele globo de danceteria, que você vê a luz assim, indo para vários pontos, né? Aí, quando a gente olhou para o morro, tá? A gente viu a luz expandindo nesse sentido. Só que quando ela chegava no nosso carro, em nós, ela estava plana, assim, horizontal, todas no mesmo sentido, sabe? A gente sabe que luz não faz curva, né? Segundo o físico Diego Colares, de Dáquila Pesquisas, a luz é capaz de fazer curva na refração ou sob influência de um campo magnético. No caso ocorrido com Angélica e Ricardo, Bilu emitiu os lasers de um único ponto para várias direções, mas todos acabavam chegando no casal que estava dentro da caminhonete. Os lasers não adotaram uma trajetória retilínea, mesmo tendo, em suas trajetórias, uma temperatura constante. Mas, tipo, como assim, sabe? Como que um negócio que foi emitido do mesmo ponto, com várias cores, em várias direções, ele atingia o carro como se fossem várias, sei lá. Misturou. Ela veio do. Ela posso explicar como? Pode, claro. A gente estava andando, conversando, né? Bem distraída ali. Daqui a pouco veio aquela luz do morro, lá de cima do morro, tudo colorido, veio atravessando pelo Isso. carro, por ti, atravessou por mim e foi indo, né? E nós, o que foi? Isso aqui é alguém que tá no meio do mato com laser, alguma coisa, a gente parou, né? Sim, a gente se questionou sobre isso. É. Só que daí eu falei ao Bilu. Por quê? Na hora a gente... Porque quando eu estava segurando a direção, eu percebi que o feixe... A gente tem laser, tá? Eu tenho laser. Mas era tudo colorido, né? Não tinha como ser o laser comum, né? De astronomia. Isso. A gente tem laser, né? De astronomia, o verde, né? Tem verde, tem azul, tem lilás e acho que tem branco também. Mas aquilo entrelaçava todas as cores. E daí, quando você liga, né? Você vê a diferença. Por quê? Porque o laser de astronomia, por exemplo, a gente está com a fogueira aqui atrás, né? Se eu acendesse ele agora, a gente ia ver pequenos fragmentos, né? De poeira oscilando no feixe de luz, certo? E aquela luz dos seres, do laser que foi utilizado, não acontecia isso. Né? Não tinha nada oscilando. Ela entrou dentro do carro, ela atravessou a porta, sabe? Ela atravessou a direção, a minha mão. Né? E a gente via assim, eu via no painel o prata, o azul, o lilás, o verde, o rosa, sabe? Tudo que era cor, assim. E daí ela disse, será que é alguém? Eu disse, não, é o Bilu, é o Bilu. E daí na hora a gente viu que não podia ser ninguém, não. Porque veio de cima do morro, aquilo foi atravessando tudo, né? Exatamente. Assim, quando ela fala em cima do morro, era uma... Quando vocês passarem por esse ponto, eu sei que vocês vão olhar. Então divide o morro, né? A base e o topo, na metade, tá? Naquela altura ali. E daí a gente parou o carro no meio. A gente sabia, o Bilu. Sim, Bilu, com certeza. Você parou o carro no meio da rua e você abrindo as portas. Exatamente. E daí foi correndo. Bilu. A gente foi correndo de mão dada. Certo? Tudo tem um porquê. Nós fomos de mão dada. Tá. Daí a gente parou na beira da estrada, porque não tinha como, né? Avançar, porque ele estava mais alto, né? E daí, bom, o laser parou, né? E daí, para nossa surpresa, ele começou a falar. Nossa. Tá? Idibel, Bilu, Bill, começou a falar. Só que essa voz que ele fala, essa voz de criança, não é essa voz, a voz real dele, gente, não é. Tá? Nós escutamos uma voz forte, muito forte, muito forte,
sabe? Séria, Uma voz séria, forte, séria, firme, firme. sabe? E em nenhum momento ele falou como se fosse uma criancinha, um brinquedinho, qualquer coisa assim. Era uma voz firme, forte, séria. Bem diferente. Nossa, aquela voz assim, ela foi impactante, assim, sabe? Só que parecia que a gente já tinha escutado aquela voz. Não sei quando, em que época, tá? E detalhe, não era em português. Hum. Ai, aquilo foi Ele chocante. falou muito rápido, né? Aquilo foi chocante. Não Não, foi espanhol e foi muito rápido. e foi um espanhol nativo, Uma voz perfeito, forte, tá? Uma voz A forte. Angélica tem descendência alemã, né? Os pais dela, na época que a mãe dela era viva, eles conversavam alemão em casa, normal, assim. Eles podiam até estar contando piada de mim que eu não ia saber, sabe? Sabe? E ela também entende alemão, né? Hoje a gente está fazendo treinamento no sítio do João, aqui em Taquara, eles estão fazendo treinamento. Então tá o João, o meu sogro, o Lauri, e a Venilda. E o João e o meu sogro, o Lauri, eles conversam em alemão, o João também entende. Agora eu fui criado com uma infância em Santana do Livramento, né? E em Livramento, faz divisa com o Uruguai, né? Com o Rivera, e se fala espanhol. Mas o espanhol do Bilu era um espanhol diferente, tá? Não era esse espanhol assim, esse portunhol ou esse espanhol mais puxado para o português. Não, era um espanhol nativo, parecia mesmo da Espanha, sabe? Tá. Daí o que aconteceu? A gente parado ali, sem entender nada, porque a Angélica tá sacaneando, tá? Por que a gente não entendia nada? Primeiro, tipo, como assim o Bilu falando com essa voz? Angélica sacaneando com lenha molhada. Agora começou a fumaça, o microfone bugou e o Ricardo ficou com voz de robô quebrado. Pode falar. Você vai tentar arrumar agora o fogo, né? Senão vai tomar castigo. Como assim o Bilu falando com essa voz forte, né? Eu não estava entendendo, sabe? Daí, e outra coisa, como falando em espanhol? Vamos esfregar as mãos aí, ó, mentalizar, para ela conseguir o fogo. Que a linha tá verde, Tá, tá molhada, né? Que choveu Vamos bastante. mentalizar o fogo. Tá melhor já, né? Vai pra lá, vai. Tá. Daí ele falou uma vez e a gente não entendeu. Daí a gente pediu para ele, por favor, né, para ele repetir, tá? Porque o espanhol também não era lento, era um espanhol nativo fluente, assim, sabe? Ele falava muito rápido. Muito rápido. E daí ele acabou repetindo, e daí ele disse assim: nós estamos expandindo a aura de vocês para se tornarem os sábios do futuro e do magnetoide. Prossigam, prossigam, prossigam. Ele falou muito rápido. Foi isso que ele falou. E depois a gente tentou um chorinho, né? Lógico, né? Chamando ele e tal, não teve choro, tá? Prossigam, 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 vai embora, segue o teu caminho, entendeu? Acabou, né? E daí a gente saiu dali, assim, hiper acelerado, sabe? E daí a gente foi até o ponto para verificar, né? O ponto de trabalho nas sondas, atrás das sondas. E daí quando a gente chegou lá, a gente escutou ele falando mais 2 vezes, mas aí foi o Bilu normal. Daí ele disse Bilu, Bilu, só. Não falou mais nada. Mais nada. Um pouquinho de chegar na sonda. Daí a gente saiu dali, avisou o pessoal, né, do que tinha acontecido, né, da interação, né. Isso. E daí a gente já estava chegando, todo mundo do Paraguai, né? Sim. Sarai, Gustavo. Eles estavam vindo pela estrada, né. Isso, a pé. Nesse momento que o Bilu falou conosco, aconteceu o labirinto sensorial, que é outra atividade fenomenal. Nesse momento do labirinto sensorial, tiveram pessoas que estavam em cima do morro, na base do morro, subindo, e na estrada, que escutaram ele falando conosco. Gustavo foi um, a Eliane do Canto foi outro. Tava tudo em pontos diferentes. Eu acho que a Heleninha, foi outra. A Mariana. Eu não lembro de todos, mas esses eu lembro agora, assim. Esses claro que escutaram. Né? Foi. E
Bom, e daí, né, a gente compartilhou, né, o Urandir passou direcionamento de como compartilhar essa frequência com todos que estavam na viagem, né, e depois, você tem mais alguma coisa para falar que você se lembra? Não, a gente fez Antes o de falar treinamento junto com todo mundo, com o Gustavo Egros, a Paula, né, Uhum, a Sarai, todos que estavam lá, né. uhum, E daí depois voltou, e daí quando a gente voltou, daí a Mariana estava nos esperando, o Gustavo, aham, né, daí perguntaram, né, o que sim, tinha acontecido, o radinho não pegava direito lá embaixo, né, é, nas sondas, foi isso, né? sim, foi. É. Continua, continua. E daí, não, eu ia contar agora da parte da conversação que o Bilu teve com o grupo, com os Ah, espanhóis. sim, mas daí quando a gente chegou, o Urandir pediu para todos que participaram da atividade, né, Aham, dar um abraço em todo mundo, que foi feito um círculo, né, aham, e todos nós éramos para abraçar, para passar a frequência em todos que estavam na viagem, né. aham. Não tinha um tapinha na mão também? Era um tapinha na mão. Isso, era o Isso. tapinha na mão, Não era né? abraço, Isso, abraço foi em outra vez. tá. Foi tapinha na mão essa vez. Isso. Eu vou tirar R$1 dela. Só porque eu confundi. É, e daí, bom, daí depois disso foi a conversação, né? Uhum. Que eles foram e nós não fomos, nós Em cima ficamos. do morro. Isso. Foi em cima do morro? Foi. Bom, nessa conversação, o Bilu comentou com eles que ele havia falado em espanhol com o casal, ele falou. Por quê? Fala, para gerar frequência. Do magnetoide em todos os países de língua hispânica. Isso. Isso aí, foi Uhum. isso, né? Foi. Show! Tem mais alguma coisa a complementar? Não. O que mais? Como que ficou nossa vida depois desse laser? Não fala. A gente Ele pode... não deixa eu falar. No próximo episódio. A gente pode gravar outro vídeo, né? Para não ficar longo, né? Para não ficar longo, esse já está bastante longo, né? E a gente grava outro vídeo, né? Uhum. A gente acha que agora Continua. o áudio ficou melhor. A gente comprou Tem microfone, uns ó. microfonezinhos, tá? E vai ficar melhor. não sei se não tá dando barulhinho do cabelo da Angélica aí, isso a gente vai descobrir depois, tá? E tem que ser como dimensional, né? Pega e faz, e não fica se preocupando, e vai gerando a frequência, e vai despertando os demais, vai compartilhando tudo, né? Para todo mundo crescer e subir a escada aí, certo? É isso, bebê? Uhum. Satisfeita? Uhum. Tá bom. Sim. Será que não tem mais nenhum detalhe? Eu lembro, não. Não, né? Bom, e desse outro parceiro que estava no lago, a gente fala no próximo vídeo. Fechou? Sim. Gratidão. Se lembrem de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. Podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, né? E o mais importante é que o que a gente está fazendo é compartilhar nossas vivências, nossas experiências, para elas servirem de modelo, de inspiração, de manual, né, para todo dimensional de qualquer país que tenha vontade de despertar e caminhar, tá? Então, o conhecimento está aí. O conhecimento está aqui e agora. Show? Gratidão. Um abraço, Um gratidão. abraço. Vamos ver.